Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco nessa noite. A live fica gravada, então depois, se vocês quiserem acessar e interagir também, fica lá, né? Comente a sua dúvida, tire um tempinho para ficar conosco aqui. Hoje, nosso momento vai ser muito interessante, né? É um tema muito legal que dá para a gente assimilar bastante coisa e também em relação à dependência química, que vai ser um sucesso aqui. Quero agradecer também o Dr. Marcelo, que abre essa oportunidade para nós, através da TV Erga Omnes, né, onde nós recolhemos materiais aqui e somos transmitidos para 197 países. Então, quero agradecer essa oportunidade, onde o canal Recuperação em Foco tem dado bastante empenho nessas condições, e também a TV. Vamos assistir uma vinheta aqui antes da gente começar? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Você que está vindo pelo Instagram também, que você seja muito bem-vindo. Agora sim, boa noite mais uma vez. Doutora Vitória, obrigado por aceitar mais uma vez o convite do Recuperação em Foco para estar aqui hoje conosco discutindo um assunto bem interessante. Doutora Vitória já é uma conhecida do Recuperação em Foco, as pessoas que têm acompanhado aqui já disseram lá, opa, né, lá no YouTube, quando souberam que a doutora ia participar novamente. Se quiser se apresentar, fique à vontade. Olá, Jairo, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui conversar um pouco mais sobre dependência química e hoje também sobre psicanálise. Eu sou uma iniciante no tema, né, da psicanálise e não tão iniciante no tema da dependência química, então são dois assuntos muito interessantes e que se conversam em muitos momentos. Bom, eu sou psiquiatra, tenho mestrado em dependência química e atuo atualmente na região de Jaboticabal e sou preceptora de residência em psiquiatria no Hospital São Marcos, aqui em Jaboticabal também. E vamos lá conversar um pouquinho mais sobre esses temas, né, Jairo? Muito joia, muito joia. Hoje o nosso tema, vou colocar aqui na tela. Pessoal, vocês que estão assistindo a live pelo Instagram, parece que vocês estão só me vendo, né? Mas se vocês quiserem ir lá para o YouTube, tá na íntegra, tá acontecendo agora, né? E eu só acessei o Instagram aqui para eu avisar vocês que na íntegra tá lá no YouTube, tá bom? Então, faço as honras de tê-los conosco lá. É isso, né? A psicanálise, de alguma forma ou outra, ela acaba se encaixando, né, na dependência química. E aí, quando se fala do id, ego e superego, são assuntos bem interessantes, né? Que hoje nós vamos perceber que tem aí uma linha de raciocínio que faz todo sentido para nós, os dependentes químicos, entendermos um pouco mais, né, esse mar de informação, né? Agora, falar de dependência química parece que está muito engessado, todo mundo fala, né, me dá a impressão das mesmas coisas, né? Modalidade de tratamento, intervenção, mas e o fator investigativo, né? O porquê das perguntas, né? E aí eu faço questão também do público que está nos vendo aqui, para que eles acessem e tirem as suas dúvidas. Esse é o momento, pessoal. Interaja conosco aqui. E aí, doutora Vitória, aonde
esse assunto, né, fica atrelado? Vamos lá. Então, para a gente falar um pouco sobre o tema de hoje, é necessário fazer um contexto a respeito do que é a psicanálise e de onde surgiu a psicanálise. Então, a psicanálise é uma técnica terapêutica e também um método de investigação, que achei muito interessante que você trouxe isso já, a baila, né, que a psicanálise ela tem ferramentas, e é uma teoria que vem se atualizando e cada vez mais ajuda no método investigativo, até diagnóstico psiquiátrico mesmo, a psicanálise vai fazer essa parceria. E também é um conjunto de conhecimentos. O fundador da psicanálise é o famoso médico alemão, o Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856, mas na Alemanha, mas viveu a maior parte da vida dele em Viena, na Áustria. Hoje em dia se tem uma relação de amor e ódio em relação ao Freud, né? No sentido assim, as pessoas relacionam muito Freud com a teoria sexual, sexualidade nas crianças, parece uma coisa um tanto quanto obsoleta e até absurda em alguns aspectos, mas a gente tem que entender o contexto de vida desse médico, entender assim que a teoria dele foi se aprimorando no decorrer dos anos, né? Ele não ficou apenas naquele aspecto sexual, que é muito que, pelo menos na linguagem popular, que ficou mais conhecido, digamos assim. Uhum. Então, Freud, quando ele se formou em medicina, ele se especializou em neurologia e tinha um amigo chamado Breuer que estava tratando, ou tentando tratar, né, uma paciente que ficou conhecida na literatura como Ana O. A Ana, ela tinha um quadro histérico grave, no sentido assim, histérico que a gente fala, que são aqueles quadros atualmente chamados de conversivos, em que ela tinha alguma manifestação no corpo que era por conta de um conflito emocional. E o Breuer estava tentando trabalhar com essa paciente em hipnoterapia, hipnotizando. E só que o que aconteceu é que não estava tendo tanto efeito assim, e ele acabou tendo um envolvimento afetivo com essa paciente. Ele não se sabe exatamente se tiveram um envolvimento propriamente dito, mas diz a fofoca, digamos assim, da história, né? Que ele acabou fazendo uma viagem às pressas com a esposa, esse médico, né, esse Breuer, e ele, então, encaminhou essa paciente para o Freud. Tá? Então, tudo isso é interessante saber, porque o Freud ele não começou como psiquiatra, ele era um neurologista que foi chamado para acudir um amigo, digamos assim, né? E aí o Freud começou a tratar essa moça e diante do quadro percebeu realmente que a hipnose não era tão eficaz, que é o que a gente mantém até hoje, pelo menos entre a psicanálise, né? Chega à conclusão que a hipnose não é tão efetiva e nem tão necessária, que tem outras formas de você acessar o inconsciente que não seja deixando a pessoa inconsciente, né, que seria na hipnose. E aí ele então começou a escrever livros a respeito dos casos que ele começou a atender, o Freud. Então a primeira a obra do Freud, muito famosa até hoje, é a Interpretação de Sonhos, que foi em 1900. Então, ele foi percebendo que o sonho era uma manifestação do inconsciente, tá? E assim, que os símbolos que aparecem nos sonhos, eles podem manifestar o que ele achava de início, desejos inconscientes. E aí, a partir dessa primeira obra, que ficou extremamente popular e famosa até hoje, ele fez o modelo topográfico da mente, que é o que a gente chama de primeira tópica. Então, na primeira tópica, o Freud ele definiu que temos o consciente, que seria, por exemplo, agora estamos conscientes, eu, Jairo, quem nos assiste, estamos conscientes na vigília a respeito do que está sendo conversado, né? Mas além do consciente, a mente também tem o pré-consciente, que é aquele conteúdo que ele está no inconsciente, mas pode ser trazido à consciência facilmente. Vou dar um exemplo banal. O Jairo agora não está pensando na casa dele e no seu bicho de estimação, mas se eu perguntar o nome, quando foi que você adotou seu cachorro, estou inventando, tá, Jairo? Você vai poder trazer isso para a consciência rápido. É um material que a gente consegue resgatar com um esforço.
ou mesmo se eu perguntar coisas mais delicadas sobre a sua infância, alguns traumas, vai ser mais custoso, mas você consegue resgatar. Isso é pré-consciente. Agora, o inconsciente é um conteúdo que ele é mantido guardado. Ele fica realmente recalcado e reprimido. E aí ele vai aparecer através de algumas manifestações. Por exemplo, os sonhos. Por exemplo, atos falhos. Atos falhos é se eu chamo o meu atual namorado de João, sendo que não é o nome dele, é o nome do meu ex, isso é um ato falho, tá? Então, assim, no sentido você faz, ou se você faz uma piadinha com uma segunda intenção, isso também pode ser um ato falho, tá? E através dos sonhos e através de, por exemplo, de piadinhas, tudo isso pode ser uma forma de você trazer o inconsciente à tona. Eu estou contando tudo isso para entender, para vocês entenderem quando que chega no id, no ego, do superego, tá? Muito Então, essa bom, foi a muito primeira bom. tópica. Se tiver dúvidas, me interrompa, viu, Jairo? E a partir da Tranquila. primeira, a partir da primeira tópica, ele também percebeu que todo ser humano ele é movido por dois tipos de pulsão, de instintos, que a gente nasce com isso, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, ou Thanatos, que também seria, usando um linguajar mais clássico grego. A pulsão de vida é a libido, é aquilo que nos dá motivação, que nos joga para frente, que nos faz sentir vivos, né? E a pulsão de morte, embora o nome, né, ele está mais relacionado à agressividade e situações de luta e de defesa, que também podem aparecer e também podem ser responsáveis tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte pela compulsão pela repetição. E aí que a gente começa a adentrar no campo das adicções, tá? A adicção, ela é um desequilíbrio entre essas pulsões e vem carregado de muito material inconsciente, que é aí que a gente vai começar então a entender onde entra o id e o superego, tá? Todo essa teoria, ela foi sendo aprimorada, isso já estamos em 1911, tá? E só em 1923 que aí sim o Freud elabora a segunda tópica, que aí entra o id, o ego e o superego. É interessante trazer a cronologia dos fatos, só para você ter uma ideia. O Freud nasceu em 1856 e ele escreve sobre a segunda tópica em 1923 e ele vai vir a falecer em 1939. Ou seja, apenas 16 anos depois, Freud falece. Tá? Então, foi uma teoria que surge já na senescência do Freud, digamos assim, e que a gente utiliza até hoje. Os psicanalistas que vieram depois, eles foram aprimorando, elaborando a teoria que está sendo atualizada, elaborada até hoje. Tá? Mas chegando agora na definição do que seria id, ego, superego. Você tem alguma ideia, Jairo, do que seria? Olha, eu fiz algumas pesquisas e eu cheguei em alguns detalhes interessantes, né? O id é uma fonte de energia psíquica ligada à impulsividade. E aí cai no que os adictos têm de maior, né, impulsividade, grandiosidade, essas questões todas, elas são muito além, né? E além dessas informações, ou seja, né, trata-se de um aspecto da personalidade ligado às pulsões, que você já mencionou. Né? É totalmente inconsciente e consiste nos desejos orgânicos pelo prazer, vontades e pulsões primitivas. E aí vem, né, o cartazinho lá que a gente elaborou, né, na questão da primitividade, né? E também eu vejo alguma coisa assim como algo irracional, o id, algo no movimento animalesco. Estou errado? Não, de forma alguma. Perfeito, Jairo. O id, então, é nosso aspecto mais primitivo, tá? O bebezinho, quando ele nasce, se ele for colocado numa selva, ele vai ser movido principalmente pelo id. O id, como você fala, são todos os componentes psíquicos que nascem com a gente.
é a fonte de energia realmente psíquica da pessoa, e além disso, é uma força que vai procurar o prazer e evitar o desprazer. Tá? Então, a pessoa que seja movida apenas pelo id, ela vai ser movida pelo princípio do prazer, é um processo muito primário de existência. E o id, ele tem sim raízes no inconsciente, tá? E é o que ele vai ser manifestado, então, de uma forma indireta, através dos sonhos, dos atos falhos, de um comportamento patológico. Aí, bom, o ego, o que seria então o ego? O ego, ele vai se originar a partir do conflito do id com o meio externo. A criancinha, desde muito pequenininha, ela vai se deparar com situações no ambiente que são contrárias aos desejos primitivos dela. E isso, desde o seio da mãe, já amamentando, o bebê vai perceber que o leite não vai estar sempre disponível, que É o tem senso dores. crítico. É um pouco antes. O ego é a frustração a respeito do ambiente externo, sabe? É a relação com a realidade e a relação com o outro, tá? Porque quando eu tenho o id é só você com você mesmo. O ego sou eu com você, com as pessoas que estão assistindo, é a relação que eu faço com o meio externo, tá? E aí você vai usar todos os seus sentidos para se relacionar com o meio externo. Isso tudo vai ser através do ego. O ego vai ser tipo uma espécie de filtro. É o ego que faz o que a gente chama de função sintética, que é dar conceito às coisas. E até mesmo a parte de rotular as situações ou coisas vem do ego. Ah, rotular é muito feio. É feio, mas é quase que neurológico, uma necessidade, sabe? Porque se a gente não rotular nada, a gente se perde e o nosso cérebro ele precisa de certos padrões, né? E por isso que a gente conceitua, por isso que a gente rotula. Tudo isso é uma função do ego. O pensamento, a percepção, a aprendizagem, memória. E é isso que o ego ele vai então receber sempre a pressão do id. E por outro lado, que é que você disse a respeito do senso crítico, vamos ter o superego, que aí é a parte que começa a ficar muito mais interessante. Porque o superego são as leis, é a moralidade, é aquilo que não pode. Não necessariamente porque vai me matar ou me machucar, é porque simplesmente não pode. Vivemos numa sociedade, então a gente não pode sair sem roupa por aí. Por mais que eu queira, isso não pode. Então, o superego, ele é muito interessante, um tanto quanto complexo, porque ele tem raízes também no inconsciente, sabe? Não são todas... o superego, quem vai passar o superego para a criança vão ser principalmente os pais, ou quem faz a função parental, né? Tem leis que são conscientes e tem uma série de leis ou padrões familiares que não são e que também são herdados sem que a criança se dê conta, sabe? Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque tem situações, Jairo, bastante complexas, mas absurdamente frequentes, em que a pessoa sente uma culpa e não sabe de onde vem essa culpa, sabe? E aí você vai ver, na verdade, é uma culpa que vem de situações de superego, de leis de moralidade que foram passadas muito, muito com a criança muito pequena e que ela não sabia, não tinha noção daquilo, entendeu? Você sabe que hoje nós tivemos uma temática aqui, só interrompendo, doutora Vitória, nós tivemos uma temática dizendo exatamente sobre a questão da culpa, né? E existe algo no inconsciente que me faz ter essa sensação, essa questão da culpa, mas também, às vezes, eu faço conscientemente, sabendo os resultados que vai dar, mas ainda assim eu pratico. E eu tento não sentir essa culpa, mesmo sabendo no resultado negativo que vai acontecer. No caso dos adictos, por exemplo. Sim, olha só que interessante, Jairo. A gente tem uma ideia inicial de que o adicto ele age pelo princípio do prazer, ou seja, nesse equilíbrio entre o id e o ego, o id ganha. E aí é onde a pessoa vai ser tomada pela impulsividade, pelo princípio do prazer. No entanto, o superego, quando ele é extremamente castrador, extremamente repressor,
isso pode gerar no indivíduo tamanha angústia que ele não dá conta e ele vai lá e faz algo ilícito para assim, agora eu sei por que eu estou me sentindo culpado. Puxa vida, Agora eu fiz alguma coisa. se certificar. Você imagina uma pessoa que sente tanta culpa, mas ele não sabe por que sente essa culpa, mas cresce com um sentimento de culpa, ou de não pertencimento, ou de rejeição. Pode ser simplesmente porque essa mãe rejeitou a criança, ele sente essa culpa de ter sido errado, de ter nascido, ele não sabe de onde vem, ele cresce com isso, até que chega um ponto que se torna insustentável, ele vai lá e comete algo transgressor para assim, não, agora eu sei porque eu estou sentindo culpa. Agora eu sei porque eu roubei, porque eu me droguei, porque eu bati na minha mãe. Você entendeu? Né? Mas assim, as raízes disso era um superego muito repressor. Porque aí quando você vai cavucar, né, na história, isso eu faço muito no hospital com os residentes, você percebe que ele vem de uma família não apenas desestruturada, mas de rejeição mesmo. Né? O sujeito ele viveu desde sempre uma rejeição familiar. Eu estou pegando um exemplo, mas tem vários aí. Sentiu uma culpa, um estado de inadequação crônico, de achar que não devia nem estar vivo. Aí, quando ele chega na fase da adolescência, não, mas agora eu uso porque agora eu sei porque que eu estou errado. Se alguém me dizer que eu estou errado, eu vou falar que sim, estou, e é por causa da droga. Você entende? Sempre vai existir algum culpado, né? Bom, pensando sobre esse aspecto, hoje, inclusive, no momento que a gente estava fazendo a temática, um dos residentes me perguntaram assim, pô, mas então vamos tentar raciocinar o seguinte, eu estou numa clínica, né, onde essa oportunidade, hoje eu entendo, né, e o mesmo paciente, ele vem de uma coleção de internações, aí vamos supor, umas 10 internações, e ele me pergunta, puxa vida, eu tenho toda essa estrutura, eu tenho todas essas condições, né, eu me culpo muito por conta de não ter tido oportunidades anteriores como esta, e eu não aceito que eu tenha as condições adequadas hoje. Então, assim, ele fica se martirizando por uma situação pela qual está sendo entregue para ele uma oportunidade para ele de entender o processo de internação, entender e interiorizar a questão do tratamento em si, entender sobre a doença, entender através de alguns princípios que ali ele precisa identificar, mas ele não se coloca como merecedor dessa situação. Sim, você falou um exemplo muito interessante. Olha, quando você está lidando só com uma pessoa movida pelo id, eu chego a essa conclusão hoje, mas isso é conclusão assim, de 2024, tá? Que é mais fácil você lidar com uma pessoa que está com o id desregulado do que uma pessoa que está com o superego desregulado. Porque o id, você dá limites para a pessoa, né? Então, é aquele paciente que vai chegar na internação querendo trazer droga para dentro, querendo quebrar todas as regras, ou querendo namorar, tal. Aí você dá uma enquadrada, mostra isso certo, isso errado, a medicação, dá princípio de realidade, e se você fizer vai ter consequências, aí sim que você não vai ter alta. Você enquadra a pessoa e ela estabiliza e até tranquiliza. Agora, o superego, ele se torna, tipo, nesse caso que você está relatando, quando você entra no estado de martirização, de remoer uma situação de culpa, a gente está falando de superego. E aí é mais difícil de você abordar, porque são raízes muito profundas, que a pessoa tem dificuldade em acessar, e começa a se auto-boicotar. A pessoa se boicota. Tipo, não, depois da 11ª internação, eu não mereço mais ficar limpo, porque eu não aproveitei as outras internações. Poxa, como é que você vai fazer a pessoa entender que merece, né? Sabe, o processo de desfazer esse nó é o mais complexo. Porque aí sim você tem que procurar de onde veio. As raízes vão estar nas primeiras relações objetais ou familiares. Lá atrás, em algum momento ele já não se sentiu merecedor, mas isso é lá atrás, muito antes até do uso da substância. Sabe? Nesse mesmo episódio, será que não tem aí um quê de uma palavrinha chamada medo de tentar uma sobriedade e medo de não conseguir viver mais em sobriedade? Será que não tem aí? Sim.
Com certeza. E por quê? Por conta desse superego extremamente repressor, sabe? No sentido assim, ele se cobra tanto, o aspecto superego dele se cobra tanto, que ele prefere nem tentar ficar bem. Porque se Puxa, ele, sabe assim, porque se ele se frustrar, se ele errar, ele vai ser um fracasso de novo. Então é melhor nem tentar. o senso crítico dele tá. O bastão de excelência tá lá no alto. A gente não tem noção de, assim, o céu é o limite para esse tipo de situação, né? Em termos de o quanto que o ser humano se reprime já era uma coisa absurda, estarrecedora, né? E muitas vezes o inimigo é a própria pessoa, sabe? No sentido, ele nem tenta. Se o cara chega né, nesse discurso de fracasso e não passa por um processo de elaboração, por que ele vai? Ele não tem forças para tentar. Se a gente não dissolver um pouco essa moralidade interna, porque é interno, né? É o tipo de paciente que se vê o outro burlando alguma regra, ele vai ser o mais carrasco, pode reparar, né? Vai ser aquele mais repressor do outro, Sim, porque ele é repressor consigo mesmo. sim. É muito interessante isso. E isso acontece aqui e outros settings terapêuticos, eu acho que sim. E essas condições, muitos pacientes vêm nessa condição, né? Porque eu acho que também tem um cansaço. Esses dias aconteceu também de eu, em um outro lugar que eu estava trabalhando, de eu perguntar para um paciente aqui o que significa perdas significativas para você. Por que até hoje você não conseguiu entender porque ele falava assim, foram tantas oportunidades que eu me percebi hoje, que eu estou me tratando, que a minha maneira de voltar ao uso, ou a violação da abstinência, nada mais, nada menos, que é não aceitar as minhas condições de sobriedade. Então, na maioria do tempo que ele estava sobrevivendo, vamos dizer assim, ele estava sob efeito de substância. Então, ele não se vê mais na condição de uma pessoa sendo bem vista pela sociedade, inserida na sua própria família, no seu conceito. Ele não conseguia mais se observar. Né? E aí, tudo isso tem a ver com o sistema de crenças, doutora Vitória. Daí a gente precisa invadir isso aí para poder identificar e ajudar o paciente? Isso? Totalmente. Porque quando ele não se vê, essa frase, eu não me vejo, é subproduto do superego, sabe? Assim, como assim o cara que é drogado, que já ficou em situação de rua, como assim, quem ele pensa que é para um dia ficar sóbrio e ser uma pessoa respeitada na sociedade? Então, Uhum. são crenças que vêm de muito lá atrás e muitas vezes são passadas de forma inconsciente, por isso que é mais difícil ainda de você resgatar, para ele perceber assim, sim, uai, por que não? As pessoas mudam, as pessoas melhoram, as pessoas ficam curadas, os milagres podem acontecer todo dia, mas a pessoa vem assim, aí vem lá no fundo, você vai resgatar um pai ou mãe ou alguém, às vezes uma figura de autoridade que falou assim, quem você pensa que é para achar que você vai conseguir, entende? Ou se ele vem de uma Castrador, família, né? ou se ele vem de uma família cujo avô era alcoolista, o pai era alcoolista, então quem ele pensa que é para justamente ele conseguir sair do ciclo, você entendeu? Uhum. Uhum. Não, ele tem que manter o ciclo, manter a herança familiar. Esse tipo de pensamento não é o id, é o superego, sabe? Que vem das moralidades, porque não necessariamente quando a gente fala conjunto de regras e morais, não necessariamente são coisas saudáveis. Pode ser uma herança familiar, você entendeu? Se você vem de uma herança de dependência química, você sair desse ciclo seria disruptivo, sabe? Seria artificial para aquela família. Uhum. Tá? Então, assim, a psicanálise, ela é, assim, é muito... Ela casa muito com a dependência química, porque cada caso vai ser um caso mesmo, tá? Sim. Ou outros pode ser realmente que seja só o ID, assim, uma família que nunca teve realmente assim, respeito com regra nenhuma, relacionado à bandidagem, prostituição, aí é outra coisa. Aí você vai Uhum. dar, assim, saneamento básico, né? Aí você vai começar pelo É. básico, né? De Uhum. aprender a Uhum. pessoa a ler, escrever, tomar banho, entende? E Mas, acontece também.
Normalmente as Sim, pessoas em situação de rua perdem toda essa questão, e aí no fator investigativo, a gente vai perceber lá que o avô já não gostava de certas condições, né? Que a avó, que os pais também não aceitavam certas orientações, que aí explodiu tudo aqui nesse indivíduo que está se tratando agora. Né? sim. Então tem toda a relação com Tem uma crença e pergunta não. bem legal aqui da Marina. Pode continuar, depois a gente lê. Vamos para a pergunta, que agora eu me perdi. Daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Interessante essa colocação. Podemos dizer que o superego exacerbado torna os pensamentos mais rígidos, então, é o caminho, e o caminho seria trabalhar a flexibilização ou trabalhar num nível mais profundo? Perfeito, Marina, é isso mesmo. Tá? O superego que vai trazer uma rigidez mental, tá? O superego que vai trazer uma sistematização, né? Então, quando você propõe para o paciente uma flexibilização cognitiva, que seria, ó, tô usando até termos que seria do cognitivo comportamental, mas que se casa, teorias se casam, né? Se conversam. E ela é psicóloga dessa teoria aí. Perfeito, né? Então, quando você trabalha a flexibilização cognitiva, você está quebrando regras, percebe? Que no fundo você está chacoalhando aqueles nozinhos que estavam muito apertados, chacoalhando. Então, isso é um trabalho de você flexibilizar aquela parte mais dura, mais rígida do superego, que pode ser interessante em alguns aspectos para a pessoa não sair pelada por aí ou sair matando todo mundo, mas que vai ser prejudicial também para o sujeito parar de usar drogas, por incrível que pareça. Entendeu? Porque se ele já parte do pressuposto que todo drogado é um vagabundo, que não tem jeito, fracassado na sociedade, como é que ele vai mudar? Quem é ele para mudar e ser alguém reconhecido? Entende? Isso é uma coisa que é passado nas entrelinhas de um sistema familiar, né? Nas entrelinhas, às vezes foi um dia só que ele viu um usuário pedindo esmola, pedindo dinheiro, e ele ouviu de alguém da família que aquela pessoa não prestava, que fala um palavrão e tal, internaliza aquilo, que aquilo é errado, que essas pessoas não merecem chance nenhuma, e aí quando ele chega na idade adulta, ele é uma pessoa assim, é uma pessoa que não merece chance nenhuma, a gente tem que desconstruir isso, né? Exatamente. O Adriano, boa noite, Adriano. Seja bem-vindo aqui. Adriano é um baita de um colega, aí, mais que um colega, eu diria, um irmão que a vida me trouxe. Trabalhamos junto um pouco tempo e a gente tem um eterno carinho um pelo outro aí. E olha o que ele traz aqui para nós. Ó. Às vezes, a resistência inconsciente com a relação, a recuperação, seria um medo do novo? Às vezes o sintoma é o que sustenta o sujeito? Sim, sim, com certeza, é o medo do novo, também é um subproduto do superego, vem muito em relação a crenças, como o Jairo falou, de não merecimento e de não crença em si mesmo, né? Da sua capacidade de resiliência, de superação, sabe? Às vezes o sintoma é o que sustenta o sujeito. E muito interessante isso que você disse, porque o medo ele pode ser também um fator protetor, sabe? Agora tudo vai depender da dose que você vai sentir esse medo, sabe? E do momento que você vai sentir também, né? Se esse medo dificulta até que você procure uma mudança, uma superação, uma abstinência, ele tá vindo de uma forma muito castradora, muito rígida e tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Eu achei muito interessante essa colocação do Adriano, porque faz muito sentido. Né? O medo, ele tem duas condições. Ou ele me aterriza, ou ele pode ser algo que pode me prospectar, né? Para um futuro promissor de repente. Até porque, dentro de uma das literaturas de Narcóticos Anônimos, por exemplo, vem trazendo assim, uma possibilidade assim, de pensamento. Através de um processo de abstinência quebrada, né, uma violação de abstinência, eu posso sim ter esse impulso
e esse despertar espiritual, vamos dizer assim, para uma condição melhor, né? Através de uma questão de tropeço, e enfim, não só falando da adicção, vamos falar um outro exemplo aqui, através de uma recaída comportamental afetiva aí, né? Será que eu terminei um relacionamento, não foi tão bom esse relacionamento, mas aí eu vou ter uma recaída. Chega numa sexta-feira à noite, por exemplo, e aí, fulana, né? Você tá bem? O que me faz sentir isso? Ego? Superego? Eu não quero culpar só o id, né? Você fala o sintoma? Isso. Eu achei muito interessante a frase dele, porque a gente vive numa sociedade que não tolera o sintoma, sabe? Não tolera. Então, tudo conspira para que a gente se anestesie de alguma forma. Substância psicoativa é só uma forma de anestesiar, sabe? Só que o sintoma é uma manifestação, tipo assim, o seu corpo querendo te falar assim, presta atenção nisso. Então, se eu começo a sentir um aperto no peito, em vez de eu sair correndo e tomar um remédio, ou tomar um álcool, sei lá, mas, escuta esse sintoma. Por quê? Conversa com alguém, escreve alguma coisa, assim, tenta, porque é como se o nosso corpo todo, assim, mente, corpo, fosse uma antena de coisas que a gente capta no meio, assim, sabe? No ambiente externo e interno, sabe? Então, o sintoma está querendo falar alguma coisa para a gente, né? Só que como a gente vive numa sociedade que não tolera o sintoma, na primeiro sintoma a gente se medica e passa assim por oportunidades de ouro que teria para poder elaborar e poder crescer no relacionamento em qualquer esfera da sua vida, né? Pegar um exemplo banal, eu chego todo dia no meu consultório e sinto um aperto no peito. Só que em vez de eu olhar para isso, eu vou lá e tomo um remédio. Mas de repente, o ambiente de trabalho já não está me fazendo bem. Então, se eu olhasse para isso primeiro, eu poderia fazer alguma modificação que era necessária, né? E Perfeito. isso, quando você fala, isso vem do id ou do superego? Pode ser dos dois, pode ser de um só. Aí cada caso vai ser um caso. O que eu estou querendo dizer assim, que o ego, né, que é o consciente, está percebendo essa dor no peito, a gente tem que então investigar de onde ela vem, né? Faz todo sentido essa questão, né? Ele tá agradecendo aqui, muito esclarecedor. E aí, vamos virar um pouco a chavinha para uma questão da codependência, que seria interessante a gente colocar aqui também e ter essa oportunidade de falar. Por que às vezes, doutora Vitória, a codependência ela é muito mais agressiva do que a própria dependência química, né? Assim, o dependente químico ele tem o êxtase dele do uso de substância que vai ser anestesiado diante de uma dor, diante de um medo, diante de uma adequação, inadequação, né? Enfim, mas e a codependência? Né? Aonde que isso é interligado com esses três carinhas aí, né? Id, ego e superego. Aonde fala mais alto a questão da codependência? Ótima pergunta, Jairo. A codependência é um desequilíbrio nas relações objetais. Objetais que eu falo assim, nas relações humanas, sabe? Então, é uma questão, é uma carência de afeto, sabe? Então, o codependente, concordo com você que muitas vezes pode ser mais destrutivo do que a própria dependência química. Isso quando as duas coisas não estão na mesma pessoa, né? Existe dependente químico que é codependente, tá? Exato. Por que é destrutivo? Porque é uma carência afetiva que vem assim da primeira infância, de falta de amor, de cuidado que a pessoa sente já muito pequeno, e aí ele vai assumir para si mesmo papéis que seriam de pai e mãe, das relações parentais. Quando ele assume um papel que não é dele, e isso já começa a entrar aí a função do superego. Em qual sentido? Eu preciso ser de tal jeito para ser amado.
Então, quando tem assim, eu devo ser de um jeito para ser amado, essa frase que não tem lógica nenhuma é superego. É inconsciente e é extremamente eficaz no sentido de realmente prender a pessoa naquele comportamento. Então, o sujeito deixa de ter uma relação conjugal para ficar naquele sistema familiar, por exemplo, sabe? Porque eu preciso estar presente para me sentir amado. Isso é do superego, sabe? Onde que entra o id nessa história toda? O id entra na falta. A falta é tão absurda, assim, tem uma criança dentro desse sujeito gritando por amor, entendeu? Só que aí, em vez de ele olhar para a criança gritando, assim, para a falta de amor, ele vai fazer uma série de artifícios, de estratégias artificiais para lidar com aquela falta, para aquela falta ficar bem guardadinha, né? E para ele se sentir, através de uma estratégia muito errada, de que ele não é tão faltoso assim, né? Uhum. E quando a família, por exemplo, que tem uma estratégia de um autocuidado ou de uma facilitação para o uso, vamos supor, eu prefiro que meu filho use dentro da minha casa do que se exponha a certos detalhes, né? Então, essa super proteção também vem dessa questão da falta, né, do id gritando lá dessa criança, né? Aí existe aí uma questão familiar, né? Que o pai e a mãe, aí vem o que você fala, né? Porque o sistema familiar são várias pessoas que estão com alguma uma questão, né, individual e do coletivo, né? Então, a mãe que facilita para o filho é uma mãe que não acredita nem no filho e nem nela mesma, entendeu? Então, isso vem de uma carência que começa nessa mãe, sabe? Você, não, eu não vivo sem o meu filho. Eu tenho uma falta também que está gritando dentro de mim. Então, eu prefiro meu filho dentro de casa, aos pedaços, do que ter coragem, de repente, de tomar uma atitude mais assertiva e perder o meu filho, sabe? Então, existe uma falta também que está gritando dentro dessa mãe, sabe? Ixi, e a gente vê isso nos relacionamentos abusivos, a dinâmica é essa, né? Muito interessante a gente pensar assim, e aí eu quero trazer a importância dos grupos de apoio às famílias, né? Que ali dentro do grupo você tem acesso, muitas das vezes, a algo que está gerando desconforto numa outra família, você que está chegando agora, por exemplo, conhecendo agora a codependência, né? Você que tem um ente querido se tratando dentro de uma clínica, ou enfim, e você precisa de mais informação, fica a dica para você ir através desses grupos anônimos para você entender a complexidade, né? Porque não é assunto tão gostoso de ser falado, né, doutora Vitória? Porque a codependência, a gente ainda existe uma resistência enorme nessas condições, né? Sim. De aceitar uma codependência, de aceitar que o ente querido ele absorveu e tem uma predisposição nesse fator, né, de uso de substância. Mas também isso tem total ligação com o ambiente, na condição que ele é tratado, na condição que o lar é desarmônico, né? E aí acontecem N fatores, né, para que a gente consiga entender tudo isso. Sim, a dependência não existe, né, Jairo? Você tratar a dependência química sem tratar o sistema familiar, não existe isso, tá? Porque Muito bom isso, hein? Porque o dependente químico, ele quando a gente estuda a família, né? O dependente químico, ele é só o bode expiatório de um sistema familiar doente, sabe? E por que é muito difícil a família sair desse contexto sem ajuda? Porque é mais familiar, literalmente, lidar com um dependente químico do que sair desse processo, sabe? A familiar no sentido de familiaridade mesmo. Como eu cresci vendo meu pai bebendo, ficando agressivo e tal, eu reproduzo esse modelo sem me dar conta. E se eu tento mudar esse modelo, aí que fica a loucura do nosso cérebro. Se eu tento mudar para um modelo mais saudável, aquilo é estranho. Eu sinto uma estranheza. Não é natural, sabe?
É artificial eu parar de fazer, começar a fazer festinha de família e não ter álcool. Isso é estranho, isso não é festa, né? As pessoas vão dizer, mas não é festa em bebida alcoólica. Sim, mas se você quer passar por um processo de tratamento, é assim que funciona. Então, no grupo, você vai conseguir, através do depoimento dos outros, falar, não, que é isso mesmo, o processo aí se torna um pouco mais familiar. Sim. Então, e aí o que acontece? Quando o sistema familiar está doente nesse aspecto e o bode expiatório eleito é o dependente químico, existe uma espécie de conspiração silenciosa para que as coisas continuem daquele jeito, tá? Porque se por acaso esse dependente químico se cura e sai do processo de dependência química, as pessoas vão ter que olhar para os outros problemas da família. Ele não é mais o problema, né? O paciente sinalizado. Ele está vivendo a vida dele, está numa boa. Aí eu vou começar a ter que olhar para o meu casamento, que está uma droga, para o meu trabalho, que está horrível. Eu começo a ter tempo, né, mental para pensar em outras coisas que eu não queria pensar. Eu preferia pensar que meu filho é um problema para mim e entende o que eu estou querendo dizer? Uma família saudável é uma família que os papéis eles mudam. Uma hora é o pai que tem mais problema, aí passa, depois outra hora é a mãe, depois outra hora é o filho. Uma família saudável, todos vão ter algum tipo de situação em algum momento e vão poder se tratar, né? Agora, a família doente é aquela que tem um paciente que fica fixo no papel de doente. Jairo, você se desconectou? Ah, voltou. Me perdoe. Ah, o que aconteceu? Acho que Internet. aqui a conexão aqui geralmente é rural, então ela dá disso. E ao vivo, gente, é assim mesmo. Nos perdoe aí alguns detalhes, né? Vamos esperar o Jairo voltar. Aí, só porque a gente está finalizando, hein, doutora Vitória?
Acontece. Peço desculpas novamente, pessoal. Aqui a internet é rural, então vamos lá, vamos ter calma aqui. Bom, até aqui eu consegui entender muita coisa, fez sentido bastante coisa, né, em relação aos impulsos, né, em relação o superego, e não a gente culpa mais o id, né? O id que é meio o carinha é meio inconsequente das situações, né? Mas na Sim, o verdade id, não, a gente tem todo. eu diria, Jairo, que o id é aquele que faz a pessoa entrar numa furada, sabe? Então, o id, ele é responsável pela impulsividade. Agora, a compulsão tem aspectos tanto do id quanto do superego, sabe? Essa inflexibilidade que vem na cronicidade da dependência química, ela é do superego, já é uma função do superego, do não merecimento, da não resiliência, sabe? Agora, o id, ele vai ser assim, importante, relevante, no sentido assim, é aquilo que faz o adolescente fumar o primeiro baseado. Esse é o id. Agora, o superego, ele entra na cronificação, sabe? Então, a gente tem que olhar para esses dois aspectos e os dois têm raízes no inconsciente. Tá me ouvindo bem? Tá falhando um pouquinho, mas Tá me ouvindo agora? tô. Infelizmente, nosso finalzinho aqui deixou um pouquinho a desejar, mas está tudo certo, né? Não podemos reclamar, está tudo certo. E aí, são condições que
Ah, Jairo, vida, viu? bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Vamos lá, ó. Para a gente terminar, tem aqui a Marina dizendo assim, ó. Live muito interessante. Eu trabalho com dependência química há muitos anos e nunca tive visualizado dessa forma tão aprofundada pela ótica da psicanálise. Olha que legal, né? A Marina é psicóloga na TCC, né? Trabalha. É muito legal, viu, Marina? E saber que você trabalha em outra Ter, né, de abordagem, acordo com essa sistemática, né, da dependência química. porque as teorias elas se conversam, né? E dá para a gente fazer um trabalho investigativo usando a psicanálise e fazer uma abordagem usando a TCC, né? Isso é possível. A psicanálise como um método investigativo, ela é muito interessante, sabe? E é uma teoria que vem se atualizando, né? Conforme a sociedade vai se atualizando também, vai sofrendo alterações, né? Muito bom, doutora Vitória. Vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar aqui se desgastando. Essa internet hoje não colaborou conosco. Vamos ser outro. Quer agradecer esse momento, doutora Vitória? Agradeço, Jairo, muito obrigada pelo convite. Fico à disposição para novas conversas, viu, sobre temas relacionados. É sempre um prazer, viu? Muito obrigado, pessoal. Obrigado vocês também que vieram pelo Facebook. Eu vi que tem alguns comentários. Nos perdoe da internet, né? Outros momentos virão, com toda certeza, vou dar a condição aqui da internet, pelo menos melhor. Porque os assuntos são fantásticos, né? Doutora, Deus abençoe, obrigado. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima, pessoal. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.